Eu tinha um colega no trabalho, quando eu trabalhava numa loja de suplemento, que todo mundo respeitava o cara, impressionante. E o cara não falava uma palavra. Era raro o cara falar, mas quando ele falava, todo mundo ouvia e respeitava. Ninguém faltava com respeito pro cara. E ele era extremamente quieto. Lógico, eu trabalhava numa loja de suplemento, ele era gigantesco, talvez isso contava um pouco, mas não era o principal. Ele tinha uma série de atributos e qualidades que faziam todo mundo respeitar ele. Não pelo tamanho dele, mas sim pelo comportamento dele. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. A importância de impor respeito é algo que atravessa todas as culturas do mundo e eu acho que todos os contextos sociais. É uma qualidade que pode abrir portas, construir relacionamentos melhores e até promover um ambiente muito mais harmonioso em qualquer área da sua vida. No entanto, muitas vezes a gente associa a ideia de impor respeito às pessoas mais introvertidas, dominantes e falantes, que falam alto ou que fazem questão de serem ouvidas. Mas a verdade é que é possível conquistar um respeito, mesmo sendo quieto e mais reservado. Imagina um indivíduo calmo, que não precisa aumentar a voz para ser notado. Ele é alguém que prefere ouvir e observar antes de falar. Essa pessoa, apesar da natureza mais tranquila, ela possui qualidades que podem inspirar o respeito genuíno. Impor respeito sendo quieto, não se trata de forçar os outros a seguirem a sua vontade, mas sim de conquistar admiração e respeito por meio das suas ações e qualidades únicas que vão muito além da extroversão ou da fala. O respeito é uma moeda social que todo mundo deseja acumular na sua vida, principalmente os homens, né? A gente tem essa parada de respeito, dominância, confiança, e ele serve como base para a construção de todos os relacionamentos saudáveis que a gente vai construir na vida, tanto pessoais quanto profissionais. É o alicerce, o centro, a base de qualquer tipo de confiança, qualquer tipo de cooperação ou de colaboração. Quando as pessoas respeitam umas às outras, elas podem trabalhar juntas de maneira mais eficaz, resolver conflitos de forma mais construtiva e até criar um ambiente muito mais positivo ao seu redor. Então, anota aí o que eu vou te falar agora, tá? Impor respeito sendo quieto envolve uma combinação de qualidades e comportamentos que falam muito mais alto do que palavras. Começa com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, entendendo o sentimento das pessoas, as perspectivas, a visão de mundo das pessoas. E muitas vezes as pessoas quietas, ela tem um poder de escuta muito mais atenta, que ajuda a compreender as necessidades e desejos das outras pessoas, né? Esse gesto simples, mas poderoso, faz com que os outros se sintam valorizados e respeitados. E, como eu sempre falo, respeito gera respeito. Isso deixa qualquer extrovertido que fala pra caralho no chinelo, porque ele não escuta, ele não entende o jeito da outra pessoa. Além disso, a paciência é uma virtude essencial para aqueles que desejam impor respeito sendo quieto. A pressa e a impaciência, ela pode minar e acabar com a sua credibilidade e respeito que você procura. A paciência permite que você lide com situações difíceis de maneira mais calma e ponderada, mostrando para todo mundo que você não é facilmente perturbado e que está disposto a também ouvir diferentes visões de mundo. A consistência também desempenha um papel muito fundamental. Ser confiável e manter a sua promessa mostra para os outros que eles podem confiar em você. Essa credibilidade ou confiabilidade gera respeito ao longo do tempo. E à medida que as pessoas percebem que você é alguém que elas podem contar e podem confiar, elas vão contar tudo para você. E quando você tem as informações, você tá no poder. Quem controla uma conversa, quem escuta, não quem fala. Impor respeito sendo quieto é literalmente uma jornada de autodesenvolvimento. Não requer que você mude quem você é, mas sim que você aprimore as suas habilidades de comunicação e construa relacionamentos mais baseados na empatia, na paciência e no autocontrole. Ser reconhecido e respeitado não é uma questão de ser o mais barulhento da sala, mas de ser uma pessoa que inspira confiança e admiração por meio das suas ações e por meio das suas atitudes. E isso é algo que, independente da nossa personalidade, a gente pode alcançar. A jornada para impor respeito, sendo quieto, também envolve muito autoconhecimento, né? Compreender quem é você. Você sabe quem é você? Seus valores, suas forças, sua fraqueza, tudo isso é fundamental. O autoconhecimento que permite que você se posicione de forma autêntica e coerente, o que é altamente respeitado pelas pessoas no mundo inteiro, em qualquer lugar. Quem se conhece vai deter o poder. Se você não se conhece, você com certeza vai mostrar insegurança para as pessoas e elas, consequentemente, não vão te respeitar. Inclusive, eu acredito que vale a pena mencionar que pessoas mais quietas muitas vezes são vistas como líderes intelectuais, por ter uma abordagem mais cuidadosa e ponderada para resolver problema e até tomar decisões. Isso é frequentemente valorizado em ambientes profissionais e sociais. E isso ocorre porque o quieto, ele é mais flexível e essas pessoas tendem a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. Por exemplo, existem dois tipos de líder
dentro da minha empresa e que eu precisei me adaptar. O líder extrovertido dominante, que faz o que tem que fazer e com confiança, né? Porque quem não pode errar sou eu, né? Preciso fazer, eu preciso, vamos conseguir, bora equipe. E o Fê introvertido quieto, que na hora de escrever, ele precisa surgir. Na hora de estudar, ele precisa surgir. Na hora de analisar uma situação de forma mais fria para tomar a melhor decisão, ele precisa aparecer. Entende? Então essa introversão muitas vezes é necessária. Essa capacidade de escutar também é uma ferramenta muito poderosa para aqueles que desejam impor respeito sendo extremamente quieto. Porque quando você ouve verdadeiramente o que os outros têm a dizer, você mostra que você valoriza a perspectiva e a visão de mundo deles. E isso cria uma base sólida para a construção de relacionamento positivo e respeitoso. É importante lembrar também que impor respeito também não se trata de ser passivo demais ou ceder constantemente para os outros, porque você respeita. Não, as pessoas que conseguem impor respeito sendo quieta, elas também são capazes de se posicionar de forma firme e assertiva quando necessário. Tipo, eu não concordo, eu não acho isso não vai entrar no meu coração porque eu não concordo. No entanto, essa assertividade equilibrada com empatia e respeito, ela funciona muito melhor com um cara quieto do que o cara extrovertido que muitas vezes pode explodir. É importante destacar que essa abordagem, ela traz muito resultado significativo, principalmente no trabalho. Nas organizações modernas, onde a colaboração e o relacionamento entre as pessoas são cruciais para fazer uma empresa crescer e um time dar certo. Em muitos casos, inclusive, eu já vi até uma pesquisa sobre isso, líderes introvertidos demonstram uma grande habilidade em inspirar a equipe, porque por eles terem uma natureza mais observadora, eles permitem que a equipe fale mais. Isso deixa o ambiente de trabalho muito mais leve, produtivo e harmonioso. Então eles se tornam líderes genuinamente mais respeitados e admirados pela sua capacidade de ouvir os funcionários e os colaboradores ao teu redor. Além disso, a serenidade desses caras pode ser uma fonte de estabilidade em momentos de crise, o que é muito essencial. Eu já vi extrovertidos surtarem em momentos de crise, o que faz com que ele perca totalmente o respeito. É algo entendível. O extrovertido, quem domina na cabeça dele é a dopamina. Então, muitas vezes, e eu falo até por mim, muitas vezes eu já busquei adrenalina na minha vida, sabe? O extrovertido, ele é viciado em dopamina, em estímulo, e parece que ele é viciado na sensação de conflito, coisa que o quieto, introvertido, ele não tem. Por isso que precisa ter um equilíbrio. E isso se aplica também no âmbito pessoal. A capacidade desse cara de impor respeito sendo quieto é evidente em relacionamento familiar e de amizade. Aqueles caras que escutam atentamente, entendem as emoções do outro e oferecem aquele apoio emocional. Isso, cara, são âncoras absurdas. É o alicerce de qualquer conexão com qualquer pessoa. Então, o quieto, ele consegue criar um laço muito forte e duradouro de respeito mútuo. Coisa que muito extrovertido que só tá olhando pra ele não consegue fazer. E de novo, tá? Tem muita gente que confunde isso. Não é pra você ser passivo. Pessoas que impõem respeito e são introvertidas, elas devem ter convicções fortes e valores bem definidos. Você precisa de valores. Você precisa ser capaz de expressar sua opinião de forma ponderada e assertiva, sem a necessidade de gritar ou impor a sua ideia para outra pessoa. Essa habilidade de se posicionar com respeito é uma característica que pouquíssimas pessoas têm. Sabe, tem gente que muitas vezes confunde a parada de impor uma opinião e impor uma visão ao outro. Tem uma diferença entre expressar uma opinião e impor uma opinião. Isso é um fato inegável. É um fato em que a sociedade valoriza a extroversão, tá? As pessoas mais quietas, elas podem passar muito despercebidas. No entanto, essa é a oportunidade para você desafiar essa percepção com qualidades que só você possui. Em vez de ver isso como fraqueza, você deve usar como um trunfo. Ser quieto pode ser o seu trunfo. E tem um nome que eu dou pra isso, que é assertividade silenciosa. Basicamente é uma maneira poderosa de você impor respeito, que envolve expressar sua opinião e necessidade de forma clara e direta. Lembra que eu contei no começo do vídeo sobre a história do cara que era forte, todo mundo respeitava e ele era quieto? Por que ele era quieto? Ele falava pouco, mas quando ele falava de maneira muito poderosa, muito assertiva, muito clara. Ele olhava no olho e falava o que ele queria falar, sem se esconder, sem se acuar. Normalmente o quieto, ele não consegue impor respeito porque quando ele é perguntado, ele simplesmente acua, ele fica com medo, ele fala pra dentro. Agora, você pode ser quieto, tudo bem, você não precisa ser extrovertido, mas foi perguntado, caralho, mantenha a sua postura, olha no olho, responda de forma clara, de forma assertiva. Inclusive, é importante lembrar também que a autenticidade vai ser uma chave ouro para você impor respeito sendo um cara quieto. Porque não se trata de ser alguém ou tentar ser alguém que você não é, mas sim de abraçar você, as tuas qualidades. Porque são as suas qualidades que te tornam único. As pessoas podem detectar a autenticidade e quase sempre as pessoas respondem de forma muito positiva a ela.
Todo mundo gosta de uma pessoa autêntica. Ninguém gosta de uma pessoa fingida. E quando você é o quieto, que quando é perguntado, você se acua, você mostra que parece que você tá querendo ser visto, mas você não quer porque tem medo do julgamento do outro. E quando você aparenta ser esse tipo de pessoa que tem medo de brilhar, tem medo de expor sua opinião, as pessoas automaticamente não te respeitam. Não é pelo jeito que você é, não é pela tua personalidade, mas sim pela forma que você demonstra sua autenticidade pro mundo, ou pela forma que você esconde do mundo. Esse cara que eu falei, inclusive, no começo, que trabalhava comigo, ele era, além de ser assertivo, ele era muito positivo. Toda vez que ele era perguntado, ele apresentava fundamentos sólidos e uma abordagem que era muito equilibrada, sabe? Todo mundo concordava com ele porque ele expressava a ideia dele de forma muito autêntica e firme. Isso é uma coisa muito louca, porque você começa a aprender a se destacar de forma silenciosa e começa a se tornar um líder muito capaz. E isso é muito importante em ambientes profissionais, como era na loja quando eu trabalhava com ele. Bom, vocês sabem muito bem que eu amo comunicação. E não tem como falar de impor respeito sem falar de comunicação não verbal. Na maioria das vezes, nossas expressões faciais, linguagem corporal, gestos, falam muito mais do que qualquer palavra. Palavras podem ser escassas para você, mas a tua linguagem corporal deve ser forte. E tudo isso pode ser treinável. Relaxa. Você pode treinar sua comunicação não verbal. Inclusive, eu fiz uma aula completa de comunicação dentro da ordem. A não verbal é tudo isso que você vê, mas muitas vezes não vê porque tá no automático. É minha gesticulação. Essa aula, ela literalmente tem um passo a passo para você lapidar a sua comunicação. Desde a tua voz para uma voz mais poderosa, mais confiante, mais sedutora, mais firme. Desde um contato visual, com dica de contato visual para você que tem dificuldade de olhar nos olhos. Como você deve se expressar, gestual, corpo, expressão corporal. Tudo, cara. Essa aula tá realmente muito completa e ensina você, que é um cara mais quieto, um cara mais introvertido, a ter uma postura tão poderosa, uma linguagem corporal tão poderosa que vai ser impossível as pessoas te ignorarem. Então clica aqui no primeiro link da descrição, entra pra Ordem, que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal, e assista essa aula sobre comunicação que vai estar lá dentro. Vai te ajudar demais. Mas obviamente eu não ia deixar vocês nesse vídeo sem nenhuma dica poderosa, tá? Então primeiro, um olhar confiante, direto nos olhos, um aperto de mão firme e um sorriso genuíno são exemplos de como a linguagem corporal pode transmitir o respeito e confiança sem você falar muito. Esses sinais indicam que você está presente, engajado na interação com uma pessoa. Transmite seu comprometimento e seu apreço pela pessoa com quem você está conversando e interagindo. E além disso, obviamente, a sua postura desempenha um papel crucial na comunicação não verbal. Manter uma postura ereta e relaxada não apenas transmite confiança, mas também sugere que você está confortável na sua própria pele. E isso, por sua vez, faz com que os outros se sintam totalmente à vontade ao teu redor, te respeitando muito mais. Outro aspecto importante é a sua capacidade de, óbvio, como eu disse nesse vídeo inteiro, ouvir atentamente não só as palavras, mas também as entrelinhas, a linguagem corporal da outra pessoa. Inclusive, nessa aula de comunicação, eu também ensino você a observar a linguagem corporal das pessoas e muitas vezes, por ser mais quieto e ter o neurotransmissor que domina, que é a acetilcolina dentro do seu cérebro, você tem muito mais foco, você tem muito mais atenção, muito mais paciência e você observa o detalhe da pessoa. Inclusive, isso faz o quieto ter uma empatia muito absurda, o que soma demais na comunicação também. Então você tá literalmente sintonizado com as emoções e com as necessidades do outro, e isso é absurdo. Um simples gesto de inclinar a cabeça para frente, concordar, dar um sorriso, oferecer um ombro amigo para alguém ou ouvir uma pessoa em um momento difícil faz com que, mesmo quieto, as pessoas te respeitem demais. Em resumo, a comunicação não verbal, ela desempenha um papel muito significativo na habilidade de impor respeito ser um cara que fala pouco, e é importante você aprender a usar de forma eficaz sua linguagem corporal, expressão facial e gesto para você aprimorar sua presença e tornar tua presença muito mais significativa. Lembra, você é quieto, tua linguagem não verbal deve ser poderosa. Você não precisa mudar teu jeito. Não precisa. Ai, Fê, eu quero aprender a ser mais. Eu olho aquele cara carismático, extrovertido que fala pra caralho. Eu falo, pô, será que eu tenho que ser esse cara? Não, não tem. Porque a autenticidade é a qualidade mais genuína que existe, cara. Você precisa ser fiel a si mesmo, senão as pessoas nunca vão te respeitar. Isso é inconsciente do ser humano. A gente foi programado para analisar incoerências das pessoas. E um ser autêntico significa que ele não tá tentando imitar o comportamento de outras pessoas ou mascarar a sua verdadeira personalidade. Pessoas quietas que abraçam o quem são e mostram sua autenticidade, elas inspiram respeito, porque elas são percebidas como honestas
e confiáveis. Então a autenticidade ela cria uma base sólida para qualquer relacionamento genuíno e duradouro que você for construir. Além disso, tem uma outra coisa, né, que a gente chama de liderança silenciosa. É um conceito poderoso que não recebe o reconhecimento que merece. Então, líderes silenciosos são aqueles que não precisam proclamar sua liderança. Em vez disso, eles simplesmente demonstram, por meio das suas ações, integridade e visão. Então, eles inspiram respeito por meio das decisões e pelo exemplo que os definem. Líderes silenciosos, eles são fontes de inspirações para equipes e empresas ou até para as pessoas na vida, porque eles são ouvintes, eles são apreciadores, eles têm empatia. Então essa abordagem inclusiva cria um ambiente onde as pessoas sempre se sentem valorizadas e respeitadas na presença desse cara. A precisão empática, que é o que eu já falava há muito tempo no canal, que é além de se colocar no lugar do outro, você tem a capacidade de entender a motivação por trás do outro. Então você entende o porquê essa pessoa se sente dessa forma e você busca entender por que ela se sente dessa forma. Quanto mais você entende sobre o outro, mais você sabe como lidar com o outro. E isso faz você ser absurdamente mais respeitado. Porque você respeita. Agora imagina, você tem precisão empática, você é um cara quieto, mas você aprendeu a entender o porquê das pessoas. Porque quando você está numa interação, você se aprofunda na vida da pessoa, você escuta, você fala pouco, deixa o outro falar mais. Imagina no quanto que você vai conhecer aquela pessoa. E quanto mais você conhece aquela pessoa, quanto mais ela fala, mais ela confia em você. Quanto mais ela confia em você, mais ela se sente à vontade na sua presença. Quanto mais ela se sente à vontade na sua presença, mais ela te entrega tudo. Quanto mais ela te entrega tudo, mais poder você tem. Quanto mais poder você tem na interação com as pessoas, mais domínio, mais respeito. Além disso, escuta o que eu tô te falando. Se você é introvertido e é quieto, o valor principal da sua vida deve ser a melhoria contínua. Essa característica deve ser sua. Afinal, você não precisa falar nada. Deixa o resultado falar por você. As pessoas respeitam o resultado. Seja bom na sua área. Deixa a tua autenticidade falar. Deixa a sua arte falar. Deixa teu talento falar. As pessoas vão te admirar e vão te respeitar. E pelo fato de você falar pouco, e ser talentoso em alguma coisa vai tornar você ainda mais misterioso e vai instigar as pessoas a quererem te conhecer. Então, quanto mais você entende que você tem que ser bom em alguma coisa para gerar valor e que as palavras não precisam ser o centro da sua personalidade, e sim o seu comportamento e o seu talento, você mata, esquece. Você vai ter sucesso em qualquer área. Qualquer área social. Você é quieto, mas você é centrado. Você escuta as pessoas, mas ao mesmo tempo você foca em você. É bom em alguma coisa. Torna o seu talento útil para o mundo. E quando o seu talento é útil para o mundo, não importa. Você pode ficar quietinho. As pessoas vão te ouvir, vão te respeitar e vão gostar de ter você por perto. Porque além de ser super talentoso, você fala pouco e deixa elas falarem. E pessoas adoram falar sobre elas mesmas. E se você tem a habilidade de extrair o máximo das pessoas, acabou. Você vai ser muito respeitado. Uma coisa que é importante lembrar também é que ninguém é estritamente extrovertido ou estritamente introvertido. Tem vezes que eu sou um pouquinho mais introvertido, tem vezes que eu sou muito introvertido, mas a gente sempre vai ter um mais dominante. Isso significa que a gente pode aprender com o extrovertido, que tem muitas qualidades, aprender com o introvertido, que tem outra qualidade. Se só existisse extrovertidos no mundo, ninguém ia se ouvir. Se só existisse introvertido no mundo, ninguém ia falar. Então o mundo, a natureza, ela sempre tá em ordem. E tudo é muito perfeito. É um constante equilíbrio. E isso é maravilhoso. Do mesmo jeito, você precisa aprender com todo mundo. Então se você tá nesse vídeo, provavelmente você é um cara introvertido. Você tem que aprender com o extrovertido também. E tem que aprender com o cara que é quieto e introvertido e consegue gerar um carisma, uma confiança, um poder e um respeito que você ainda não consegue. Mas não é porque o cara é melhor que você, é porque ele tem um comportamento, uma habilidade, um estudo e um treinamento, porque comunicação é algo treinável, avançado, um pouquinho mais avançado que você. E imagina um ambiente, então, que tem todas essas pessoas, extrovertido, introvertido, e todas essas pessoas estão compartilhando todo o conhecimento que elas têm para fazer você também, e elas, óbvio, crescerem. Essa comunidade é a comunidade que eu chamo de A Ordem. A nossa comunidade que oferece aulas semanais de desenvolvimento pessoal que vai fazer você se transformar em um cara extremamente confiante e respeitado pelas pessoas. Não importa se você é um introvertido, um extrovertido, não importa, tá? Esse ambiente é um ambiente onde a gente recebe todo mundo, não importa a personalidade, e o foco é um só: melhoria contínua. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Se você quer entrar na ordem, clica no primeiro link da descrição e eu espero você lá. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... pela